Boa tarde. Continuando nas nossas aulas sobre a ressurreição de Cristo, sobre o martírio, as profecias, é um tema muito interessante e é um tema que nós temos que analisar. Na realidade, não podemos analisar tudo isso porque poderia fazer a quarta aula e poderia, com o mesmo tema, e poderia fazer 50 aulas. Mas como temos vários outros temas para analisar durante este período das minhas aulas após as liturgias dominicais, então eu vou fazer uma possível síntese do tema para vocês poderem estar por dentro. Porque se nós analisarmos cada profeta, cada coisa que aconteceu durante a vida do nosso Senhor, do martírio, e é muita coisa. Poderia escrever um livro. Mas vamos ver, nessa síntese que estou falando, vamos ver alguns pontos importantes que falam sobre a vinda do nosso Senhor e o martírio e a ressurreição. A ressurreição do nosso Senhor e o martírio era anunciado não pelos profetas do Israel conhecidos, que em outras, se nós chegamos neste ponto, vamos analisar cada profeta, mas também era anunciado pelas sacerdotisas com nomes civis dos templos antigos da Grécia. Da Ásia Menor, Grécia até Etiópia. Então, estas mulheres importantíssimas no mundo antigo grego, sobre as profecias que elas faziam, dos mandios, onde elas executavam estes crismos, sabe? Então, eram muito respeitadas por todas as pessoas intelectuais, por todo o povo, especialmente pelos governantes, reis, filósofos, grandes sacerdotes, grandes médicos, astrônomos e tudo isso. Elas, pela história, nós temos 10 civis. De todas estas 10 civis que elas exerceram a missão delas, era mais famosa, era a civil eritreia como a civil quimea. Vamos ver os pontos onde elas exerciam a missão delas de profetizar, interpretar algumas coisas que os poderosos na época perguntavam sobre guerra, sobre futuro e tudo isso. Em primeiro lugar, era Delfos. Delfos
do meio da Grécia, um lugar onde tinha o templo de Delfos, Delfi. Até agora tem colunas, tem muitas coisas, escavações arqueológicas, até o lugar onde ela estava, e a Sibila, que ela interpretava estas profecias, falava sobre muitas coisas que depois aconteceram. Era Vilos, outra ilha, era a Alessandria em cima da Ásia Menor, era da Iônia, era Eritrés, por isso ela pegou, frente da ilha Chios, Eritrés, por isso pegou o nome Eritreia, porque nasceu nesta Comópolis, nesta cidade, vila. Era a outra cidade, claro, Samos, que o mandio de ela, de uma das sacerdotisas hieras civis, agora este mandio está em uma caverna na região Pitagório, onde nasceu Pitágoras, e tem uma caverna. Quando eu era seminarista, visitamos com o seminário esta caverna, que é uma igreja em nome da Nossa Senhora. Toda esta caverna, o lugar da Sibila se transformou em uma igreja, em nome da Nossa Senhora Virgem Maria. Então, tem também uma que era a Gergis, outra cidade da Ásia Menor. Temos a Etiópia, que também alguns falam que era a Sibila, a rainha do Sabá. E vou destacar algumas que elas fizeram, que elas falaram. O São Atanásio fala que eles profetizaram 2.700 anos antes de Cristo. Profetizaram a Virgem Maria. Elas, quando elas falavam, estavam em êxtase. Não sabiam que falavam assim. Depois que acabava esta êxtase, perguntava o que ela falou. Ela não sabia o que ela falou. Então, ela era enviada por Deus, esta fala. Deus colocou para que avisar os homens da época. Fala sobre a nova era que vai chegar do céu. Fala sobre a Virgem Maria, fala sobre o Cristo, e ela e a Quimea. Quimea, por causa da Ilha Ébia, temos a Chalquila, que eu nasci lá, e mais por em cima temos uma cidade importante. Até profetizaram a Guerra da Troia. Que nome é Quime. Um dos líderes na época, antes de Cristo, 2000 anos e pouco, eles emigraram pela Itália. Então, lá eles ficaram, que a Itália, a maioria da Itália, Sicília, tudo isso, Nápoles, frente da Nápoles, um pouco mais em cima da Nápoles, aqui, eles fizeram uma, imigração. Imigraram os cidadãos da Quime, da cidade de Quime, da ilha Ébia, migraram para lá. E aí, começaram o alfabetário grego-chalquidiense, porque tinha os macedônios, os demais gregos tinham um alfabetário.
os nossos na nossa ilha têm outro alfabetário parecido. E este alfabetário que eles levaram pelos latinos é o atual alfabetário dos latinos. É alfabeto, né? Ela está, estas civis, estas sacerdotisas, profetisas, elas estão respeitadas e tem várias iconografias, afrescos, no Vaticano, adentro de capelas e tudo isso, e em Monte Athos, alguns, como os filósofos gregos, também nas civis têm pinturas, afrescos, não adentro, como santas, adentro no templo, nos católicos dos mosteiros, mas afora, do nártex, que é o exonaos, o pronaos, respeitando tudo que elas falam. E neste ponto, vamos nomear um dos grandes santos que fala com respeito e analisa as falas delas, profecias, o grande santo Atanásio, patriarca da Alexandria. Ele fala sobre as civis. E ele realmente dá a data que elas profetizaram, começaram a profetizar sobre o Cristo, a Virgem Maria, o martírio e a ressurreição, em 2700 anos antes de Cristo. Então, profetizaram antes dos profetas, porque os profetas do Israel profetizaram com Davi 1000 anos antes. E em seguida, 800, 700, 500, cada profeta, quando aproximava, até 180, 170 anos antes de Cristo, o último profeta. O São Climis, patriarca também da Alexandria, fala sobre estas civis. A Santa Caterina, ela fala sobre estas civis e dá uma apologia quando defendia o Cristo e a chegada e o Messias. Ela falou perante dos poderosos, ela convocou uma reunião dos poderosos, dos filósofos, e ela deu uma aula apologética e eles ficaram com a boca aberta. A Santa Caterina. Dos gregos, historiadores, filósofos e tudo isso, temos quem fala, o Pausanias, o Plutarcos fala, o Heródotos, o pai da história, o Heródotos fala, o Ioannis Olidós também fala sobre estas mulheres, e o Ioannis o Malalos, também historiador, filósofo e tudo isso, entre outros que falam sobre a existência e das verdadeiras profecias de elas. Então, eles, temos vários historiadores e se salvaram as profecias de elas com uma maneira muito diferente dos profetas do Israel. Quando elas falavam com lexaritmos. O que é isto? Lexaritmos são as lexes com números. Por quê? O alfabetário grego é também matemática. O alfa é o 1. Aí elas falam com uma língua matemática, mas com letras do alfabetário grego. É importante.
Por isso, vários da época que não tinham conhecimento, a população, ela não poderia decifrar esses crismos, essas falas, profecias. Mas os mais intelectuais, os mais estudiosos, eles sabiam e decifravam, e aí eu vou dar um exemplo agora deste lexarismo profético. Mas o nome cada uma pegou do lugar onde nasceu. Como era o lugar? A Eritreia, então a Sibila é Eritreia. Ela na Quime, a cidade de Quime, era a Sibila Quimea. Era, aí vai. Então, onde elas passavam, mencionavam profecias no futuro de longo prazo e de curto prazo. Por isso, eram respeitadas. E vamos agora ler um lexarismo da Sibila Quimea, que profetizou sobre a Virgem Maria. O São Nicodemos também, ele falou sobre estas Sibilas e relatou no livro dele, A Hora dos Pólemos, Guerra Invisível. A Hora dos Pólemos relatou estes lexarismos das Sibilas, o São Nicodemos, o Aiorites de Monte Athos. Ele que coletou todas as leis canônicas, é muito valioso, santo monge. Por exemplo, a palavra Jesus. Ela falou, lexarismos, faz o sumo de números 10 mais 8 mais 200 mais 70 mais 400 mais 200, faz o número, o sumo de todos estes, a soma. Me desculpa se eu sou grego. Então, a soma 888, que é o nome de Jesus. E ela profetizou. Ela fez o lexarismo e sai o nome de Jesus. Mas ela profetizou a chegada, como vai chegar o Jesus? Jesus vai chegar por meio de uma mulher. Está bem com o lexarismo aqui. Deus, por exemplo, tem o lexarismo 9, mais 5, mais 70, mais 200, então faz 284. Cada 284 faz o nome Deus. E aí vai Ágios, Agathos, com o Triadicos Theos. Eles profetizaram o Triadicos Theos com lexarismo aqui. Que no final, vou falar sobre o Triadicos Theos, como elas profetizaram, com que número? 300, mais 100, mais 10, mais 1, mais 4, mais 10, mais 20, mais 70, mais 200,
mais, abre aspas, 9, mais 5, mais 70, mais 200, faz o número 999, que é o nome triádicos Theos. E tem algumas pessoas, agora do século XXI, que negam, porque eles não têm nem menor noção como era a filosofia, como eram as profecias gregas. Ela profetizou que Jesus, com outros lexáticos, vai chegar por uma pura mulher cristalina. E profetiza, ela nomeia números, que o nome dela vai ser 10 mais 6 mais 5 mais... E faz no final a Virgem Maria cristalina, pura. Então, estas coisas, vamos falar em outras palestras, analisando profecia por profecia, lexáritmo por lexáritmo, o que elas falaram, mas está tudo aqui. Os códigos, os santos, os textos, os lexáritmos, tudo aqui. Não tem segredo nada. Todo comprovado aqui, que eles fizeram a coleção. Para vocês terem uma ideia, nos últimos anos na existência da Roma, os crismos, as profecias delas, estavam seguras por 10 soldados fechados no Capitólio em Roma. Porque era muito importante. E a Sibila Quimea, ela assinava o que ela falava, tem a assinatura dela. Muitos das profecias são perdidas. Por exemplo, elas profetizaram algumas guerras. Elas profetizaram algumas catástrofes. E era acontecer. Mas tudo bem, porque muitos queimaram, quando o Capitólio pegou fogo, algumas dessas profecias foram queimadas. O São Ioannis, João Damascenos, também ele relata sobre estas profetizas. Então, no mundo cristão, após da destruição de Jerusalém, pelo Tito, César Tito, que se espalharam para todo mundo, os judeus, eles chegaram também na Grécia e eram bem-vindos porque eram profetizados por muitos anos antes, profetizado por estas mulheres civis, era profetizado que o nosso Messias, o nosso Deus, o nosso Jesus, Christos, que palavra é? Grega. Que significa Christos? Significa o perfeito. Então, aquele que é perfeito. Então, não era estranho quando eles escutavam as profecias, os gregos, depois da chegada de Cristo, o que aconteceu em Jerusalém, que foi crucificado, porque eles, a maioria dos filósofos e dos estudiosos, eles esperavam, eles sabiam.
Então, não foi estranho o apóstolo Paulo na placa embaixo da Acrópolis, quando pregou a palavra que este Deus estou, que vocês não reconhecem, mas vocês têm um altar, em nome dele, Agnostofeo, o Deus irreconhecível. Então, eu estou pregando sobre este Deus que chegou. Não era uma estranha homilia, mas se estranharam apenas quando ele falou que nós, com ele, vamos ser ressuscitados com alma e corpo. Isto era estranho pelos gregos filósofos. Não a ressurreição. Mas, tudo bem. Tem muitas coisas para analisar e acreditar. Que faz esta análise? Fortalece a verdade, fortalece a minha fé. Eu não acredito em vão. Eu não acredito em uma coisa que não é certa. As vontades de Deus ninguém pode examinar. Mas quando elas se realizam, aí sim, aí já conhecemos a vontade de Deus, que Ele nos beneficiou. As promessas de Deus também nós sabemos. Basta analisar, basta mergulhar, basta ler. E eu quero, neste ponto, o padre Policarpos ler uma parte da profecia de Isaías, o profeta Isaías, o grande profeta, que ele parece que estava na cruz. 800 anos antes de Cristo, estava na cruz. Por isso, quero que o Senhor Padre leia Isaías capítulo 53, 54. Quem poderá acreditar nisso que ouvimos? A quem foi revelado o braço do Senhor? Cresceu diante dele como um pobre rebento, enraizado numa terra árida. Não tinha graça nem beleza para atrair nossos olhares, e seu aspecto não podia seduzir-nos. Era desprezado, era a escória da humanidade. Homem das dores, experimentado nos sofrimentos. Como aqueles diante dos quais se cobre o rosto. Era amaldiçoado e não fazíamos caso dele. Em verdade, ele tomou sobre si nossas enfermidades e carregou os nossos sofrimentos. E nós o reputávamos como um castigado, ferido por Deus e humilhado. Mas ele foi castigado por nossos crimes, esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos salva pesou sobre ele. Fomos curados graças às suas chagas. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Seguíamos cada qual o nosso caminho. O Senhor fazia recair sobre ele o castigo das causas de todos nós. Foi maltratado e resignou-se. Não abriu a boca, como um cordeiro que se conduz ao matadouro, e uma ovelha muda nas mãos do tosquiador. Ele não abriu a boca. Por um iníquo julgamento foi arrebatado. Quem pensou em defender sua causa quando foi suprimido da terra dos vivos, morto pelo pecado de meu povo? Foi-lhe dada a sepultura ao lado de facínoras, e ao morrer achava-se entre malfeitores, se bem que não haja cometido injustiça alguma, e em sua boca nunca tenha havido mentira.
mas aprouve ao Senhor esmagá-lo pelo sofrimento, se ele oferecer sua vida em sacrifício expiatório. Terá uma posteridade duradoura, prolongará seus dias, e a vontade do Senhor será por ele realizada. Após suportar em sua pessoa os tormentos, ele se alegrará de conhecê-lo até o enlevo. O justo, meu servo, justificará muitos homens e tomará sobre si suas iniquidades. Eis porque lhe darei parte com os grandes, e ele dividirá a presa com os poderosos, porque ele próprio deu sua vida e deixou-se colocar entre criminosos, tomando sobre si os pecados de muitos homens e intercedendo pelos culpados. Dá gritos de alegria, estéril, tu que não tens filhos. Entoa cânticos de júbilo, tu que não dás à luz, porque os filhos da desamparada serão mais numerosos do que os da mulher casada, declara o Senhor. Amplia o espaço da tua tenda, desdobra sem constrangimento as telas que te abrigam, alonga tuas cordas, consolida tuas estacas, pois deverás estender-se à direita e à esquerda. Teus descendentes vão invadir as nações, povoar as cidades desertas. Nada temas, não serás desapontada, não te sintas perturbada, não terás do que te envergonhar, porque vais esquecer-te da vileza de tua mocidade. Já não te lembrarás o opróbrio de tua viuvez, pois teu esposo é teu Criador. Chama-te o Senhor dos Exércitos, teu Redentor é o Santo de Israel. Chama-se o Deus de toda a terra. Como a mulher abandonada e aflita, eu te chamo. Pode repudiar uma mulher desposada na juventude? Diz o Senhor teu Deus. Por um momento eu te havia abandonado, mas com profunda afeição eu te recebo de novo. Em um acesso de cólera volvi de ti minha face, mas o meu eterno amor tenho compaixão de ti. Vou fazer hoje como no tempo de Noé, tal como jurei, então que o dilúvio de Noé não mais se abateria sobre a terra. Do mesmo modo, faço o juramento de não mais me irritar contra ti e de nunca mais te atemorizar, mesmo que as montanhas oscilassem e as colinas se abalassem, jamais meu amor te abandonará e jamais meu pacto de paz vacilará, diz o Senhor, e se compadeceu de ti. Infeliz, sacudida pela tempestade e sem alívio, eis que eu vou te construir em pedra de jaspe e preparar teus alicerces de safira. Farei tuas ameias de rubis, as portas de cristal e todo um recinto de pedras preciosas. Todos os teus filhos serão instruídos pelo Senhor, e a felicidade deles será grande. Tu serás fundada sobre a justiça, serás isenta de qualquer opressão. Nada terás a temer de todo o terror, pois não poderá atingir-te. Se te atacarem, não será de minha parte. Teus agressores sucumbirão diante de ti. De fato, fui eu quem criou o ferreiro, que sopra sobre o fogo de brasas, e dele tira as armas trabalhadas pela sua arte. Também fui eu quem criou os demolidores para destruir. Qualquer arma forjada contra ti se verá destinada ao insucesso, e na justiça ganharás causa de qualquer língua que quiser acusar-te. Tal é o apanágio do servo do Senhor, tal é o triunfo que lhes reservo, diz o Senhor. Muito bem. O Pavlos, o apóstolo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, no versículo 14, 19 e 20, fala sobre
Ανέστη Χριστός, η απαρχή των κεκοιμημένων. Resucitó Cristo, o início dos adormecidos. Então, ele é o início dos adormecidos, aqueles que antes de ele adormeceram, morreram. Então, ele ressuscitou também aqueles que estavam mortos antes de ele, no Hades, no lugar onde esperavam a chegada do nosso Senhor. Em um outro trecho da Bíblia, o próprio Cristo fala que existem outros filhos que estão esperando-me para pregar. E isto, com certeza, a maioria dos teólogos falam que era o Hades onde esperavam as almas a fala de ele. A himnologia ortodoxa desenha muito bem, com belíssimos tropários da Semana Santa toda, estes episódios, relata as profecias, relata tudo o que aconteceu, com uma himnologia, com uma música muito linda, claro, um pouco triste, mas muito clara e muito certa. E a iconografia também grega, a iconografia bizantina, ao contrário da iconografia romana, tem o diferente perfil. Na iconografia romana, o Cristo aparece saindo do túmulo como um fantasma, subindo entre a terra, alguns metros em cima, como uma pessoa que ressuscitou por ele mesmo, um pouco egoísta. E se tem os soldados meio assustados embaixo, mas a ressurreição na iconografia, na pintura romana, é uma pintura que mostra a ressurreição, sim, do Cristo, mas como fenômeno já eu consegui, egoísta. E vou mostrar uma destas ícones aqui para vocês, se você pode filmar. Isto é de técnica católica romana, ou seja, europeia, que nós falamos. Ou esta também. O Cristo está voando, supervoando, sozinho. O que nos permite, aquele que o Pablo falou, ele era a ressurreição e o início dos adormecidos. Então, na iconografia bizantina, grega, o Cristo não ressuscitou sozinho, ele ressuscitou e levou com ele toda a humanidade. Por isso, aparece o nosso Senhor do meio, de luz, azul, luz. Embaixo, ele está o Hades, a morte da morte, e muitas aves que quebrou as portas da morte, as portas do abismo.
E ele levantou com ele o Adão, a Eva e todos os santos anteriormente falecidos dele, João Batista, David e toda a humanidade. Então, aqui é a plena ícone da palavra do apóstolo Pablo, e a partir onde que me menon, aquele que ressuscitou e levou com ele todos aqueles que eram adormecidos. Isso significa que qualquer coisa que nós fazemos sobre a igreja, sobre a teologia, temos que ser especificamente corretos com a teologia. Senão, não tem valor a iconografia. O Cristo, o rosto dele, não é orreopimeno. Há um belo rosto. O Cristo, no rosto dele, tem as dores do martírio e a luz da ressurreição. Por hoje, vamos terminar aqui e do outro capítulo, da outra palestra, vamos escutar a ele falando e, com esta maneira, vamos terminar a nossa, o nosso tema, Cristo ressuscitou, ou ressuscitado. Que Deus abençoe.